Cuidar da nossa saúde é extremamente importante, não só do nosso corpo, também como da nossa alimentação. Hoje eu tô aqui com a Suzana Fiorentin Marassi, nutricionista. Oi, Su, tudo Oi, bem? tudo bem, Júlia? Prazer você estar Ai, é aqui. uma delícia. Obrigada pelo convite. Como você soube que você queria ser nutricionista? Eu sou formada, minha primeira profissão é administração. Então, eu vim de uma família simples, do interior. E antigamente a gente não tinha muita estrutura e acompanhamento. O que vou fazer? Um encaminhamento profissional que nós temos aqui hoje em dia. E o quão importante isso é. O quão importante é essa tua parte de passar para as pessoas para elas poderem escolher, dar dicas a mais, né? Dentro das profissões. Então, eu não tive isso, né? Eu tenho 43 anos, então eu tô na minha segunda formação. Mas lá atrás, eu sempre percebia o quanto eu gostava de cuidar das pessoas, o quanto eu me preocupava com as pessoas da minha família ao redor, com a parte nutricional. E eu sempre, a minha vida toda, eu ficava, além de estar estudando para administração e trabalhando na área administrativa, que eu trabalhei quase 20 anos nessa área, eu ficava estudando sempre, paralelo, nutrição. Então, gente, chegou uma hora que eu falei, ou eu mudo agora de profissão, que você tem que ter uma coragem para mudar também, né? E outra coisa que eu digo aqui, muito importante, nunca é tarde para você que tem indiferente a idade que você tiver. Nunca é tarde para você mudar de profissão e se encontrar na vida, né? Então eu tive essa coragem de mudar, né, Júlia? E aí eu me encontrei completamente. Antes de eu partir para realmente para a parte da nutrição, eu sempre me mantive ligada e estive ligada na parte esportiva. E isso me ajudou demais, tá? A me alavancar dentro da profissão também e ter esse reconhecimento, né, na parte nutricional e a conhecer novas pessoas e a estar no mundo do esporte. Então, foi por isso também, como eu já fazia esporte lá atrás, a corrida está na minha vida já faz mais de 15 anos, eu tendenciei aí para esse lado nutrição esportiva. Eu sempre ficava em dúvida, né? Que eu amo criança também e eu sei que precisa muito de profissionais nessa área, né? Infantil, da nutrição infantil ali, mas ainda daí pesou um pouco, né? Por eu estar nessa parte da Sim. corrida e pesou um pouco. E agora falando mais sobre a sua especialização, né, que é nutrição esportiva. Você precisa fazer uma especialização por fora ou dentro da faculdade mesmo você já pode sair atuando como nutricionista esportiva? Olha, uma pergunta bem interessante e bem legal. É assim, para quem está fazendo a faculdade agora, uma dica bem importante. Aprenda a mergulhar de cabeça nas disciplinas que tem e nos estágios que tem na faculdade. Porque quando a gente tem esses estágios, a gente acaba se identificando com cada coisa. Então, você vai ter estágio hospitalar, estágio de UAN em panificadoras, mercados, você vai ter toda essa parte que você vai ter um tempo para você se identificar. Um exemplo, desde o começo eu sabia que eu não queria nada ligado à nutrição hospitalar. E eu já tenho colegas que estão se destacando maravilhosamente bem. Um beijo, Patrícia. Dentro da nutrição hospitalar, que amam, que tem esse dom, né? E então, ali a parte do esporte, daí já vem ligada à corrida. E sim, é necessário, é importantíssimo que a gente estude e faça uma pós-graduação com foco no objetivo que você quer traçar, que você quer focar. Por quê? Isso em consideração aos seus pacientes, né? A gente vai ficar com uma bagagem maior para estar atendendo esses pacientes melhor, vai ter mais confiança, tá? Na hora do atendimento. E para você que é profissional, saber o que você está implantando, porque cada caso é um caso, cada pessoa você tem que agir de uma forma, cuidar de uma forma diferente, então é tudo bem individualizado,
né? Nada é generalizado, é tudo individual. Então, é importantíssimo isso, você continuar estudando. E é outra dica maravilhosa que eu dou, que eu acho que todos nós temos que sempre continuar estudando. A gente não pode parar nunca de estudar. Em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Se atualizar, tá? Até pra gente se sentir mais valorizado, mais vivo e tá por dentro de tudo, né? Com certeza. E você falando dessas especializações, em quais lugares, quais áreas você pode atuar sendo nutricionista? Então, nós temos como eu falei, com a parte das crianças, infantil, a área hospitalar, tem um leque gigantesco, né? E era esse um dos motivos que eu falava sempre. Eu falo assim, tenha coragem para mudar, né? Eu vou para nutrição. Que área eu vou me adaptar? Que área que eu vou curtir? Você tem todo o tempo durante a faculdade para você escolher que você vai ter esse tempo, né? E depois ainda, se você já estiver na sua segunda faculdade, uma outra dica maravilhosa, você já pode traçar junto, fazer essa pós, iniciar no começo da tua faculdade de nutrição, entende? Você não tem que ficar esperando se formar para iniciar a pós-graduação. Então, você já consegue, e foi isso que eu fiz, né? Uma das minhas pós, eu comecei junto com a faculdade, e daí agora eu tô fazendo outra. Então, assim, nessa parte que você se destaca e que você escolhe realmente o foco que você quer seguir. Então, tem a parte hospitalar, tem a parte infantil, tem o que é dentro de refeitórios, né? Tem outro dia também eles estavam contratando aqui em Cascavel para um hotel, que é para cuidar de toda essa parte, né, da organização alimentar do hotel, ser responsável, é a nutricionista responsável pela alimentação. Então, tem toda uma carga horária que você tem que cumprir, né? E então, você tem que ver, eu quero trabalhar no consultório, né? Eu quero ser contratada por uma empresa, bater cartão, né? Ter todo aquele... E são coisas que você já pode ir vendo antes de se formar. Com certeza. E a nutricionista esportiva, você precisa acompanhar os treinos da pessoa? Você precisa ir nas competições com ela? Como funciona? Ai, gente, isso é maravilhoso. Eu já tenho vontade de começar a chorar. E já me emociono muito. Porque, assim, é muito gratificante, Júlia. Outro dia, eu tava numa prova, eu já fiz 18 meia maratonas e fiz 6 maratonas, né? Faço uma maratona, tento fazer uma sempre por ano, e aí para manter os treinos e tal, e vou intercalando outras provas de meia maratona durante o ano também. Então, assim, outro dia a gente teve uma prova aqui em Cascavel, uma meia maratona, e eu tinha 13 pacientes correndo aquela prova. Foi um dia, assim, extremamente emocionante na minha vida, e assim, eu corri a prova inteira agradecendo e falando, gente... Que bênção, né? Como é legal a gente ter escolhido uma profissão certa e tá no local certo, né? E foi muito gratificante para mim. Então, assim, acompanhar, eu diria que hoje é um diferencial que a gente tem e é meio que uma obrigação nossa, se você quer ter esse diferencial como profissional, né? Que hoje a gente tem muita gente no mercado, mas qual é o seu diferencial? Então, isso é outra coisa que você tem que ir trabalhando durante a faculdade. Então, como que eu falo? Dentro da nutrição esportiva, o que eu prezo muito? Tentar instruir o meu paciente. Vem um paciente lá, por exemplo, ele já fez umas 3 meia maratonas e ele quer alavancar, ele quer ir para uma maratona. Eu vou sempre dar uma opinião pessoal minha, mas cada pessoa é única, né? Uns têm mais coragem, outros têm menos coragem para dar esse passo. Então, eu tento sempre ajudar as pessoas dessa forma, né? O que eu tento sempre trabalhar com os meus pacientes, que também é um diferencial meu, é ter metas, objetivos. Então, o paciente ele pode entrar no meu consultório sem nenhuma meta. Ele entra lá só para cuidar um pouco, dar uma ajustada na alimentação. Ele tá correndo um pouco e tal, mas a gente vai trabalhar essas metas e objetivos com ele. Para quê? Para que ele também
cresça, alavanca dentro da parte física, da parte nutricional. E é um incentivo a mais para os meus pacientes, para eles estarem sempre em movimento. E eu sempre falo que o paciente com uma prova marcada, ele vai agir de uma forma, ele vai se cuidar mais, ele vai ter mais disposição, ele vai ter um objetivo à frente. Então, ele tem que estar sempre preparado. Então, é isso que eu tento buscar com os meus pacientes. Su, qual que é o diferencial de um nutricionista esportivo e de um nutricionista clínico? Porque muitas pessoas têm essa dúvida. Ah, mas o nutricionista clínico não pode fazer o mesmo trabalho que o esportivo? O nutricionista clínico, ele vai atuar diretamente na organização de um plano alimentar, vai reestruturar a alimentação da pessoa, vai cuidar de alguma comorbidade, alguma doença que a pessoa tem, então ela vai focar nisso, né? Vai tentar instruir da melhor forma possível, dentro da realidade do paciente, essa organização nutricional, esse cuidado nutricional. Vai acompanhar exames de sangue, vai fazer um acompanhamento completo com o paciente. E a parte esportiva vai focar mais pro esporte que a pessoa está fazendo. Então, hoje, dentro da parte esportiva, nós temos a corrida, nós temos o endurance. Então, assim, é outra coisa extremamente importante que eu falo. Você quer fazer a nutrição esportiva? Ok. Você, aí, nutricionista, está fazendo algum esporte? Porque isso é extremamente importante. Como que eu vou abordar o meu paciente e saber das dificuldades que ele tem, das necessidades que ele tem, se eu não estou praticando aquela atividade física? Certeza. Então, é muito importante. Eu já pensei várias vezes em entrar pro triatlo, né? Pensando nisso, nessa parte. Gente, o meu paciente está nadando, pedalando e correndo. Ele não está só correndo. Então, para você conseguir atingir com ele junto esses objetivos, estudar as estratégias de prova, que é isso que a gente faz dentro da nutrição esportiva, você estuda todas as estratégias de prova. Ai, Su, que prova eu vou fazer? Onde vou? Ah, em cidade tal tem mais elevação que a cidade tal. Ah, o que você prefere correr no calor ou no frio? Então, vamos escolher uma prova-alvo tua. Se você gosta do frio, vamos pro frio, um exemplo, né? Para sempre tá tentando fazer com que o paciente ganhe ali também com isso, com essas escolhas que ele vai ter. E eu acho que isso é uma obrigação nossa, de abrir os olhos do paciente, de ajudar ele para que ele evolua o máximo que ele conseguir dentro da categoria que ele escolheu ali, né, profissional. E como como criar confiança desses atletas? Como você ganha a confiança desses atletas? Isso é o que eu falo sempre, né? É o estudo, tá sempre estudando, tá sempre dando exemplo também, né? Se dedicando, batalhando, se demonstrar, demonstrar não, né? Fazer parte, entender a rotina daquele paciente, entende? Porque se o nutricionista não entender, não ter empatia com a rotina do paciente e adaptar um plano alimentar cuidadosamente elaborado, individual para cada paciente e atendendo, observando essa rotina do paciente, não vai ter uma adesão legal, né? Então, assim, ter esse cuidado expressivo, cuidado cauteloso com cada paciente. E essa parte de ganhar a confiança é essa paixão que a gente coloca, né? Fazer tudo com amor, com dedicação, com garra, com foco, né? Colocar energia no nosso trabalho, nos nossos atendimentos, colocar energia e muito amor naquilo que a gente está fazendo. E acompanhar, o que eu digo, é início, meio e fim. Então, você tentar não se perder com os teus pacientes, né? Acompanhar certinho. Vai ter o pré-prova. Semana tal, eu tenho pré-prova de tantos pacientes. Então, eu passo instruções diferentes naquela semana. Então, eu fico controlando uma agenda ali, minha interna, que eu tenho que estar dando atenção para esses pacientes nessa fase. Na noite, na véspera,
pré-prova tentar bater um papo, ver como que o paciente tá, passar segurança, né? Então isso eu acho que ajuda bastante. Com certeza, tá sempre em contato com o paciente, né? Uhum. Não só ali fazendo plano alimentar, como você falou, e sim estabelecendo metas, né? Eu achei muito legal isso que você... Muito legal, é importantíssimo. Citou, assim, porque... Claro, a parte alimentar é muito importante. Mas como vai estar o psicológico dessa pessoa, Exatamente. né? Como tá o físico, você estabelecer essas metas é muito legal. Muito legal. E agora, para qual tipo de pessoa você indica a sua profissão? Isso assim, eu quero enfatizar isso, bater na tecla. Se você que está aí nos assistindo hoje está em dúvida se você vai ou não para nutrição, seja ela qual área for, eu vou te fazer uma pergunta. Você ama cuidar de pessoas, né? Porque se você não ama cuidar de pessoas, nem vá para a área, entende? Porque você vai ter que ter contato diário com pessoas, você vai ter que entender a rotina dessas pessoas, você tem que, muitas vezes, eu falo bastante, né? Mas eu tenho que até, o meu marido brinca comigo, ele fala assim, você tem que aprender a escutar mais e falar menos. Mas é verdade isso, a gente tem que entender a rotina do paciente e para isso o que você tem que fazer? Você tem que ouvir o teu paciente, ficar ouvindo, tendo mais empatia. Então, assim, primeira coisa, se você não gosta de pessoas, nem vá para essa área, né? Vai fazer outra coisa. Com certeza. Né? Vai mexer com informática, com tecnologia, que agora tá em alta aí, vai para outra parte. Então, esse é um ponto muito importante. Você gosta, ama cuidar de pessoas? Aí sim, ok, você tá na área certa. E como assim, você falou, né, que você era administradora antes. E como deu esse toque, assim, esse estralo na sua cabeça que você estava na profissão errada? Eu acho que como eu tava bastante entrosada com a corrida, eu comecei a ter necessidade de me cuidar mais. E aí, tendo essa necessidade de o que eu vou fazer num pré-prova, que estratégias que eu vou usar, e pesquisava daqui, eu falava, gente... Né? Eu sempre fui em nutricionistas, eu sempre tive acompanhamento nutricional e eu amava. Às vezes eu ia nas consultas não só para ver ali o que eu ia, mas para aprender com elas, sabe? Olha a forma como elas atendem, como que elas abordam. Então, assim, eu sempre valorizei muito o trabalho de todas. E aqui em Cascavel, nós temos nutricionistas maravilhosas. Eu falo que a nossa cidade está muito bem servida em todas as áreas, né? Pessoas extremamente competentes, né, da nossa área, assim, parceiras demais, nota 10. Então, assim, o que aconteceu? Eu senti essa necessidade dessa parte nutricional e eu falava, gente, mas se eu tô aqui, não é perdendo tempo, né, mas se eu tô investindo nisso, de ficar estudando e tal, e aí eu via o que dava certo, o que não dava, vou colocar isso agora, isso aqui não tá dando certo, vou colocar isso. Aí eu falei, não, gente, eu vou ter que mudar de profissão. E eu já tinha o Pedro, né? Então, já tinha tido filho. Só que um detalhe, gente, eu me achava uma senhora. Eu falava, gente, mas ao mesmo tempo eu falava, gente, eu sou muito velha pra mudar de profissão. Mas nunca é tarde, né, pra você mudar. Gente, nunca é tarde. Quando você tiver 80 anos, se a gente tiver esse prazer de viver até os 80, a gente vai olhar e vai falar assim, esse período agora era o auge, era o período que a gente mais poderia ter mudado, ter feito, ter conquistado, Então, assim, é isso, nunca é tarde pra gente mudar de profissão. E pra se realizar, né, pra ser feliz. Muito obrigada, Wilson. Obrigada a vocês. Então, gente, como vocês puderam ver, né, acompanhar o que a Su falou, que não é só a parte nutricional, e sim também você tá com o seu corpo, sua mente bem. E se você gosta de cuidar de pessoas, talvez essa seja a área certa para você. Gosta de estudar, como ela falou. Então, siga a Su no Insta, entre em contato com ela para você agendar uma consulta, caso você acha que está necessitando. Também siga o café para não perder nada. Se inscreva, deixe seu like. E é isso. Tchau, tchau. Obrigado por acompanhar até aqui.